Graça e paz de todos. Amém. É um prazer estar aqui hoje, né? Hoje, domingo, né? O segundo domingo de maio, Dia das Mães. E eu agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje para refletir um pouco sobre a palavra dele, né? Peço às irmãs que estejam orando, né? Para que Deus possa falar ao nosso coração. O pastor me chamou durante a semana para pregar, né? Fiquei até meio assim, né? Estou numa correria muito grande, né? Fico me deslocando daqui para Belo Jardim, de Belo Jardim para, né? Fico nessa luta muito grande, trabalhando bastante. E aí, mas eu aceitei o desafio e estou aqui. E eu estou com mais um desafio, porque quando eu cheguei aqui eu não consegui que abrisse meu slide. Eu queria mostrar umas imagens aqui, né? Durante a semana eu fiz algumas perguntas a mim, a Deus e depois ao pastor, né? Deus começou a me mostrar algumas coisas e aí eu estava um pouco inquieta e o pastor, Deus tocou no coração dele para falar comigo, né? Porque eu disse ao pastor que quando eu venho para cá pregar, me faltam algumas coisas. Eu gostaria de me aprofundar mais. Inclusive, estou com um projeto de fazer um curso de teologia, né? Para aprender mais dessa parte que eu gosto tanto, que é de falar da palavra, de ensinar a palavra, de pregar a palavra. E aí, a pergunta que vai nortear a nossa reflexão nessa noite é: até onde vai o amor de uma mãe para salvar ou ajudar seu filho? Até que ponto, aí eu devolvo essa pergunta para você, até que ponto você já foi para ajudar ou para fazer qualquer coisa muito importante por um filho seu? Não é? Então fique aí já imaginando o que foi que eu fiz, meu Deus. Vai aí na sua memória, né? Uma coisa assim que era crucial que você fizesse, né? E tem algumas coisas que você pode ter feito bem, né? Ter feito de uma forma legal. E tem algumas coisas que você tem que tido passar por alguns valores, por cima de alguns valores, para ajudar um filho seu. Né? Então, eu não sei, vamos ver a reflexão de hoje, o que vai ter. Conseguiram abrir? Eu estou com um desafio aqui, porque eu trouxe um slide, eu queria mostrar, né, o que é uma mãe, né, eu vou mostrar na Bíblia, mas antes eu queria mostrar no dia a dia o que uma mãe pode fazer por um filho seu. Né? Eu gostaria de citar um exemplo, esse não está aqui, mas da mãe que na China ia subindo uma escada rolante, ela e o seu bebê de 2 anos. E ao perceber que ela caiu no alçapão da escada rolante, para que o filho dela não morresse, ela estendeu os braços com toda a força, a última força que ela tinha, e conseguiram pegar o bebê, mas ela, infelizmente, não se salvou. Não é? Conseguiram? Olha, esses dois aí são uma bênção, eu não canso de dizer. Muito obrigada, viu, meu irmão? Muito obrigada, viu, minha irmã? Que Deus abençoe vocês, meu coração, porque eu fiquei um pouco agoniada assim quando eu cheguei, porque eu queria o slide, né? Era. Obrigada, meu irmão. Só Jesus que lhe abençoa. A irmã se incomoda de ainda fazer o favor para mim de passar aqui, por gentileza. Já que eu estou abusando, vou passar um pouquinho para cá. Para cá ou para cá? Para cá. Essa mulher aí está em inglês, tá? Mas ela levantou um carro, certo? Muito pesado, né? Um carro, de cima do seu filho, em 1982. Aí está a família. O filho dela tinha, na época, 11 anos. E o pai estava fazendo um serviço no carro e ele entrou por debaixo do carro e o carro simplesmente arriou. E ninguém sabe como, nem de que jeito, nem de que maneira essa mulher conseguiu levantar esse carro e tirar esse filho para salvá-lo. A ciência não explica. A ciência não explica. Porque uma mulher baixa, 1,60 m e alguma coisa, né, para uma, né, nos Estados Unidos tem essa estatura baixa, seria uma mulher um pouco mais alta do que eu, né, magra, conseguiu arrumar força suficiente para levantar um carro. Até onde vai a força de uma mãe
para salvar, né, o seu filho. Né? Deus, com certeza, foi Deus. Eu não tenho dúvida, porque o que a ciência não explica isso. Mas a gente sabe que Deus explica, não é verdade? Era necessário que esse milagre acontecesse para salvar essa criança. Pode passar, irmão, por favor. Aqui esse foi real, esse foi em 2015. Essa mulher estava perto de uma bica com os filhos e de repente eles começaram a brincar por causa dos peixes e o filho caiu dentro dessa bica funda, né? E ela não sabia nadar. Mas ela não teve dúvida. Aí essas fotos estão aí, e aí talvez, poxa, como é que alguém não correu para salvar? O fotógrafo estava perto tirando fotos. E aí ele viu o desespero, mas eu já estava fotografando. E aí ela se jogou aqui dentro. Só que ela tentava colocar ele para cima, e se vocês observarem, tem uns arames aqui de ferro, e ela não conseguia subir. E com o desespero, o pessoal viu que ela estava, olha lá, ela se jogando ali nessa segunda foto, ó, o filho lá já. E ela começou a subir, depois que ela conseguiu botar o menino, ela começou a subir, a descer, que é característico de quem vai se afogar, né? Mas aí, graças a Deus, que salvaram os dois. Né? Mas ela fez de tudo. Ela ia morrer, mas ia salvar o filho. Ok? Até onde vai? Pode passar, irmã, mais uma. Essa da China, que foi em 2015. E essa mulher aí. Vocês sabem quem é essa mulher? Dá para ver? Quem é essa mulher? Alguém sabe? Não, antigo, né? O retrato. Vocês já viram falar na Ana Nery? Todo mundo fala de Ana Nery, que é enfermeira, não sei o quê. Foi por causa de uma mulher cujos 3 filhos foram enviados para a Guerra do Paraguai. Ela era baiana, não conseguiu, viu que os filhos iam. Então, o que é que ela fez? Ela fez algo assim que foi surpreendente. Ela simplesmente foi, pediu ao barão do exército, que eu não sei, não recordo o nome dele agora, são muitas informações para a minha cabeça, mas ela pediu ao barão do exército e o barão fez uma solicitação ao imperador Dom Pedro II que deixasse que ela fosse para a guerra também. Então, quando ela chegou lá na guerra, ela viu o caos, porque não tinha condições, né, sanitárias para que ela pudesse, né, atender os feridos de guerra. Então, ela começou a organizar tudo, inclusive a regimentar mulheres e pessoas para trabalhar e atender aqueles feridos de guerra. Infelizmente, Ana Nery perdeu um dos filhos na guerra, mas 2 ela conseguiu voltar com eles. E por isso que ela é a patrona, né, a patrono, na verdade não existe patrona, patrono da enfermagem. Por isso que todo mundo diz, né, formada é Ana Nery. Mas é justamente por conta desta mulher, destemida, corajosa. Naquela época era muito difícil, né? Mas ela conseguiu a aprovação para poder viajar também e ir para a guerra. Mulher não ia para a guerra, só homem, para atender os feridos. Então, uma mulher corajosa. Mas porque qual foi o que é que impulsionou Ana Nery? Os filhos. Ela pensou, se eu for para lá, eu posso ajudar a salvá-los. Se eles estiverem feridos, eu vou salvá-los. Foi o que ela pensou. Né? Tem mais algum? Agora vamos falar das mulheres da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo de Gênesis. Essa daí, essa imagem aí, né? Uma imagem que eu encontrei. Essa daí é Rebeca. Até que ponto uma mãe vai, até onde vai o amor de uma mãe, para que ela possa ajudar, salvar um filho? Até que ponto? Vamos ver o que foi que fez Rebeca, né? Vamos ver o que é que Rebeca fez. 25, todo mundo abriu, Gênesis 25, a partir do versículo 19. (25, 19) diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel,
o arameu de Padã-Arã, a irmã de Labão, o arameu. Viu, Betuel? Agora a sua não é Rebeca, não, a sua é Jacena. Isaac orou ao Senhor por sua família, por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca deu a luz a eles. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ok? Vamos aqui falar um pouco dos perfis desses personagens que nós acabamos de ler essa história. Daqui a pouco a gente vai um pouquinho mais adiante. Primeiro vamos falar de Isaac. Quem era Isaac, né? Isaac era um camarada pacato, não gostava muito de confronto. Mas em algumas situações difíceis ele fazia igual ao seu pai, né? Dava uma mentidinha e aí resolvia temporariamente aqueles problemas, mas ele teve alguns problemas por isso. Rebeca era uma mulher muito interessante. Rebeca tinha muita iniciativa. Ela era muito disponível. Né? Ela era o que a gente pode chamar hoje de uma pessoa proativa. É por causa dessa proatividade que ela se casou com Isaac. Porque Abraão mandou um servo dele ir lá procurar, né, a família, para que ela pudesse, para que Isaac pudesse casar com uma das mulheres de origem da família. E aí o servo foi e no meio do caminho o servo começou a orar, dizendo que se encontrasse realmente uma mulher que saísse à procura e desse para ele água e também desse água para o gado, né? Estivesse ali naquela disponibilidade e se oferecesse também para recebê-lo, automaticamente ali estaria a confirmação. E Rebeca foi exatamente essa mulher. Ao ser chamada, ela não só ofereceu água a ele, como também aos cavalos. E também, quando ele perguntou por um local, ela também disse. E ele acabou indo até a família. E ali ele a levou para que ela se casasse com Isaac. Então, ela era uma mulher movida pela iniciativa. Mas ela tinha um problema. Qual era o defeito dela? É que para ela os fins justificavam os meios. E a gente vai entender já já por que isso. Né? Por que que ela... Né? A ideia dela eram as realizações. Então, os fins justificavam os meios. Esaú amava caçar e prover sua casa. Era o primogênito e amado de seu pai. Era imediatista. A gente acabou de ver, né? Ele estava com fome. Podia ter esperado, né? Mas ele vendeu uma das coisas mais preciosas que um filho primogênito pode receber. O primogênito, ele tinha direito a dominar tudo.
da família. Inclusive, o irmão que estivesse debaixo da primogenitura não tinha direito, era subordinado a ele. Então, pelas leis, essa primogenitura era algo que passava realmente para o primeiro filho. Só em alguns casos é que essa primogenitura poderia ser vendida. Mas veja o que ele fez. Ele, por um prato de lentilha, ele simplesmente estava com muita fome, chegou da casa, estava cansado, e pelo seu imediatismo, ele acabou vendendo a sua primogenitura. Ele tinha um péssimo defeito. Ele se relacionava com mulheres que aborrecia a seus pais. Ele se casou com mulheres de outras tribos. E isso era muito ruim, não é? Porque, de certa forma, trazia ideias, concepções, culturas diferentes para a família. E não era isso que Isaac e nem Rebeca queriam. Jacó, todo mundo já sabe, né? E Jacó era um camarada esperto. Ele era determinado e estava sempre disposto a trabalhar por aquilo que ele desejava. E ele desejava, de fato, ser o primogênito. Ele era enrolão, ele era usurpador. A gente sabe disso, só quando ele tem encontro com o anjo é que ele começa a mudar a natureza dele. E quando ele estava assim, diante de situações conflitosas, o que é que ele fazia? Ele dava o jeitinho dele, em vez de buscar a orientação de Deus. Estamos nesse cenário. Estamos vendo as coisas se desenrolando. E aí, quando Esaú vende o direito da primogenitura, entra uma pessoa muito importante no processo para ajudar Jacó. Eu vou voltar no versículo aqui. Cadê? Aqui. Duas nações cresceram. Jacó, no versículo 27. No 28. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. A gente tem duas situações aí. Isaac amava Esaú, Esaú era aquele homem que caçava e ele saboreava essa caça. Já Jacó era um camarada caseiro. Ficava mais dentro de casa, né? Estava mais voltado para ajudar, talvez tinha um relacionamento muito bom com Rebeca. E Rebeca tinha um favoritismo por ele. E aí, chegou o dia em que Rebeca ia ajudar, né, a Jacó finalmente receber a primogenitura. E aí eu quero que você vá para o versículo, ou melhor, o capítulo 27. Capítulo 27. Eu sei que todo mundo conhece essa história. Tá certo? Mas essa história ela tem alguns desmembramentos que eu gostaria de destacar nessa noite. Tendo se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, ele chamou Esaú. O seu filho mais velho lhe disse: meu filho, respondeu ele, que estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Certo? Olha o plano B de Rebeca aqui. Leva-la a teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Todo mundo diz, o nome Esaú quer dizer porque ele é peludo. Por isso que o nome dele é Esaú.
Então, veja só, aí vamos o plano, vamos continuando o plano aqui, toda uma orquestração. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei os seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Olha o que Rebeca está propondo aqui. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Vale lembrar que a idade entre um e outro não tem muita diferença, né? Um nasceu, acho que alguns minutos antes. Mas com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Vale salientar que Isaque não enxergava. Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho, como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha que arrumação. Ainda botou Deus no meio. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e das abranças da terra e a fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar Jacó. Tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também uma comida saborosa. A trouxe, seu pai lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, eis que constituí em teu senhor e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Olha só a situação. Veja só. Se Rebeca não tivesse ouvido essa conversa que Isaque teve com Esaú, se Rebeca não amasse tanto Jacó, a ponto de trazê-lo, foi a pergunta que eu comecei a fazer, né? Mas, meu Deus do céu, por que Rebeca fez um negócio desse? Não é? Vocês estão se perguntando aí também, não? É o quê? A própria resposta. Por quê, né? A gente sabe que Deus usou essa situação, inclusive, usou essa situação para abençoar, né? Porque a gente sabe que é justamente de Jacó que vem as 12 tribos, é de Jacó que vem o Salvador.
a escolha realmente, como Deus disse a Rebeca, era exatamente por Jacó. Mas a forma como as coisas foram feitas é que levam a gente a uma reflexão. Por que Rebeca fez uma coisa dessa? Agora, imagine as consequências dessa atitude como uma mulher. Né? E será que Isaac ficou satisfeito com isso? E a briga que começou a existir, a contenda que começou a existir entre os irmãos? Porque depois ela descobriu também que Esaú planejava matar Jacó. Aí o que foi que ela fez? Ela, muito esperta, essa Rebeca é danada, viu? Ela foi, chegou para Isaac e disse, olha, é preciso que Jacó se case. E como aqui não tem mulheres nessa terra, né? Não tem mulher da família, então vamos organizar, vamos mandar ele lá para a casa do meu irmão, Labão. Vamos mandar. Aí Isaac disse, bora. Aí arrumou tudo, ó. Partiu. Por quê? Porque ela sabia que Esaú planejava matá-lo. Então, ela organizou tudo ainda para dar justamente essa proteção. O que é que a gente pode colocar assim como resposta, né, das consequências das nossas escolhas, como mães muitas vezes? A gente sabe que de fato Rebeca ajudou o seu filho. A gente sabe também como é complicado para nós mães essa questão do favoritismo. Quando o pessoal diz que não, né? Que mãe não ama mais um filho do que outro e não sei o quê. Às vezes é verdade, a mãe não ama um filho mais do que o outro. Mas ela tem, muitas vezes, mais, como é que eu diria? Afinidade. Isso, faltou minha palavra. Com mais um filho do que outro. Só que precisa ter cuidado com isso. Porque isso pode ter consequências familiares sérias. E a gente está vendo um exemplo na Bíblia. Né? Essa Rebeca passou por cima de tudo. Do marido, do outro filho. O direito à primogenitura era uma coisa importante, minha gente. E não é só isso, não era só o direito à primogenitura, é receber essa bênção que Jacó recebeu. E você pode, eu li até aquele pedaço do texto do diálogo entre Esaú e Isaac, para você entender como foi difícil ali aquela situação. O que foi gerado. Então veja, Rebeca ela disse que essa desgraça caia sobre mim, meu filho. E Rebeca ficou desprovida da presença do filho. Ela ficou com medo que o outro encontrasse com ele, o matasse. Ela não sabia mais por onde ele estava, porque ele teve que sair fugido de lá. O que é que podia acontecer com ele, né? Com certeza, Isaac já era velho, mas também deve ter ficado bem chateado com ela. E Jacó, mais na frente, pagou o preço. Porque Jacó também foi enganado. E Jacó foi enganado pelo sogro. Pagou logo, Jacó pagou logo, nem demorou, viu? Foi enganado pelo sogro e quando estava velho foi enganado pelos filhos. Porque os filhos venderam o filho que ele amava e disseram que o filho tinha morrido. Olha só as consequências. Olha só. Até que ponto, né, vale a pena, né, mas a gente sabe que Deus usa até essas situações para reverter o quadro e transformar aquilo que parecia maldição em bênção. A gente sabe que futuramente, depois, vai acontecer um momento que eles vão se encontrar. Jacó vai preparar todo o caminho para fazer as reparações, que são importantes também. Outra coisa que a gente aprende, as reparações são importantes na nossa vida, para que nós possamos restaurar as nossas relações. E eu vou fazer uma pergunta a você, minha irmã que me ouve nessa noite, que é mãe. Né? Eu tenho certeza que a Rebeca errou. Ela errou, não há dúvida disso. Mas ela errou tentando acertar. Ela errou tentando fazer aquilo que ela achava melhor. Porque eu acho que ela pensou assim, eu fiquei pensando. Pastor, eu pensei muito. Sei muito. Pastor me ajudou muito dessa vez. Mas eu fiquei pensando. Eu acho que ela pensou assim, Esaú não tem condições de levar esse negócio, não.
Eu acho que ela pensou isso. Eu acho que Jacó é o mais preparado. Betuel, não durma não. Você está com sono, daqui eu estou lhe vendo. Betuel está com sono. Mas Betuel, você está pensando comigo, está analisando. Aí eu queria fazer um outro ponto agora, com outra mãe, que vai além para salvar o seu filho. Hoje a conversa está grande, não está? Já vou encerrar, viu? Estão cansados? Não? Ela disse que não está não, a irmã de Marilane. Disse que não está não, cansada não. Está não? Então, ótimo. Então vamos ficar aqui até... Vamos ficar aqui até quando, Fátima? Até pegar o sol com a mão. Vamos falar de uma mulher muito importante na Bíblia, que é a mãe de Moisés, Joquebede. Mãe de um dos maiores libertadores do povo de Deus. Não é verdade? Então abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. Tem algumas coisas muito interessantes sobre Joquebede que vale a pena a gente destacar nessa noite, né? Vamos tentar rapidinho aqui finalizar essa conversa. Êxodo 2, versículo 1. Êxodo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Então veja, temos aqui uma mulher um pouco diferente. Porém, dentro do que a gente quer enfocar nessa noite, não tanto. É uma mulher que estava disposta a qualquer coisa para salvar o seu filho. Qualquer coisa. Imagine você, o pastor já pegou aqui, que você coloca esse bebezinho dentro de uma cestinha de junco, você tenta calafetar ela todinha para evitar que os mosquitos peguem, né, os bichos que estão no rio e tal, e você coloca essa cesta porque você não tem outra solução. Ou ela fazia isso, ou ela ia perder esse filho. Porque nós sabemos que o que vem antes dessa passagem é justamente a perseguição aos filhos dos hebreus. Né? As parteiras enganaram, elas foram contratadas para, quando os meninos nascessem, elas matarem os meninos, mas elas não fizeram isso. Então, a única solução foi o seguinte: manda matar tudinho, os meninos novinhos, porque principalmente os homens, né? Mulheres não, mas homens. Porque são os homens que dão continuidade à descendência. Né? Então, o que aconteceu? Ela não tinha jeito. Aqui na palavra diz que ela escondeu ele por 3 meses. E que ele era um menino muito bonito. Ele era formoso. Né? Então ela disse: não tem jeito, eu não tenho como esconder. Das duas ondas, eu boto ele numa cesta e jogo ele e vejo quem é que vai pegar ele lá na frente. Vejo como vai ser. Agora eu acho que ela botou a cesta para o lado do Faraó, né? Da filha do Faraó. Disse: vou botar para lá, né? Quem sabe ela não se agrada do menino. O menino é bonito. Ela pensou. Ela não fez
as coisas sem pensar, não. Ela ficou pedindo a direção de Deus, eu tenho certeza, porque ela era levita. E tem uma informação importante aí, que a tribo de Levi, ela não tinha território. A tribo de Levi era muito mais, passou a ser muito mais como se fosse um povo que era voltado à adoração a Deus. Da tenda, né, da adoração. Não tinha território, mas era um povo muito mais que buscava a espiritualidade. Tanto o pai quanto a mãe. Então, certamente ela deve ter ido buscar a orientação de Deus para salvar o seu filho. E Deus estava com ela, porque Midian ficou na espreita, né? Acompanhando pelo rio do lado de fora, acompanhando para ver onde é que ia dar aquilo. Agora veja, como o pastor já fez uma reflexão aqui. Você poder amamentar o seu filho e ficar com ele, sem que ele morra, é muito bom. Mas você poder amamentar o seu filho, para que ele não morra e ainda ganhar por isso, é muito melhor. Esse é o nosso Deus. Essa mãe fez de tudo, mas tem uma diferença entre ela e Rebeca. Rebeca não pediu a orientação de Deus. Com certeza Deus não ia dar uma orientação dessa. Ainda mais para mentir, né? Que Esaú disse, não, eu encontrei com a caça. O Jacó disse, eu encontrei com a caça. Foi Deus que mandou, para ser mais rápido, para lhe atender, meu pai, antes que o senhor morra, mas já estou aqui, está tudo pronto. Nem fez, nem foi ele que fez, nem nada. A mãe foi que fez, porque sabia como é que o pai gostava de comer. Quer dizer, foi tudo arranjado. Carminha está sorrindo ali, né? Terceirizou, não foi? Olha aí, tá vendo? Tudo arrumado, tudo direitinho. Já com Joquebede, não. Joquebede confiou. E tem um detalhe muito importante, que Moisés, ele foi criado até determinada idade pela mãe. E recebeu da mãe tudo aquilo que Deus queria que ele recebesse. Porque se ele não tivesse sido criado por Joquebede, ele não seria aquele que foi chamado para tirar o povo da escravidão. Observe que quando a gente vai buscar a ajuda de Deus para resolver nossos problemas, para salvar nossos filhos, né? Por isso que não podemos deixar de orar por eles. Eu oro pelas minhas incessantemente. As minhas filhas, elas não estão mais na igreja. Isso para mim é um motivo de tristeza. Não é? É difícil demais para uma mãe. Né? Eu nunca quis que as minhas filhas fossem nada. A única coisa que eu quis que a vida toda é que elas fossem crentes. Porque eu sabia que as demais coisas seriam acrescentadas, porque isso está na palavra. Amém? Então, que nós não deixemos de orar pelos nossos filhos, que façamos realmente de tudo para salvar os nossos filhos, né? Que possamos estar movidas no coração, pelo coração de Deus, como Joquebede, que estava ali, né? Teve o apoio da sua filha, que foi muito inteligente também, usada por Deus para observar, né? E dizer, e já era, parece até que elas estavam articuladas mentalmente, né? Para dizer assim, olha, tem uma hebreia ali para ser ama de leite. Porque na época a ama de leite ela era paga. Tem uma hebreia ali, por que eu chame? Né? Vá, chame. Aí ela foi, chamou a mãe. Quem ia saber? Ela não perguntou nada. Ela chegou, pronto, tá, como é, tá. Vai. Olha, eu quero que você alimente, leve. Quando tiver grandinho, você traga. E ela lhe ensinou tudo que Moisés precisava saber. Porque ela buscou a orientação de Deus. Como mães, né, nós estávamos vendo uns vídeos hoje, né? Hoje não faltou coisa, né? Faltaram coisas sobre as mães. Inclusive o vídeo que eu precisava, ele chegou falando dessas mães aí. Mas eu vi um vídeo da pastora Thalita, ela dizia que você pode ser mãe e você pode errar. Você pode dizer várias coisas que às vezes a mãe diz, né? Se eu achar, né? Vou esfregar na sua cara. Né? Bem assim, né? Você fala essas coisas, Fran? Ah, sim. Nunca falei. Não, na volta a gente compra, nunca falou. Essas frases assim, né? Do tipo, você vai ver com o cinturão na mão. Não. Mas tem uma coisa que todas as mães, a gente sabe, né? Ela disse, você pode não ser a mãe mais certa, você pode não ser a mãe mais perfeita. Você só precisa ser uma boa mãe. Ok? Eu ontem disse para minha filha estava meio impaciente com o filho dela. Eu disse para ela, minha filha, se eu chorar, vocês me dão um desconto, né, Josi? Josi sabe que eu sou um pouquinho chorando.
Eu disse, minha filha, você vai fazer 30 anos. Eu criei você. Mas tem uma coisa da qual eu me arrependo. É que eu podia ter sido mais paciente com você. Eu muitas vezes estava meio agoniada, sou meio estressada. E às vezes eu não era muito paciente com as minhas filhas. Aí eu olhei para ela e disse, eu quero que você me perdoe, mas eu não posso mais voltar no tempo. Eu só queria que você refletisse, não fizesse isso com seu filho. Isso é a única coisa que eu posso fazer agora. Ela olhou para mim, me abraçou, isso ontem de noite, no momento que nós estávamos no jantar em família. Então, assim, tem coisas que você não pode mais voltar atrás. Mas eu sei que, apesar de tudo, eu fiz sempre de tudo para ser uma boa mãe para elas. Disso eu tenho certeza. Qual é a mãe que nunca se sacrificou, que passou noite sem dormir, que deixou de comer alguma coisa porque o filho viu e pediu, né? Que deixou de comprar alguma coisa para si porque queria comprar para o filho, né? Que tomou as dores do filho, que passou noite de sono, que se aborreceu com o filho, que tem filho que é cego. É verdade? Qual? É muito difícil isso, né? Todas nós passamos por isso, todas. Se você quiser saber o que é ser mãe, seja. Você só sabe sendo. Eu mesma só reconheci o valor da minha mãe no dia que eu me tornei mãe. No dia que Thaís Virgínia chegou para o meu braço. Eu tinha 24 anos de idade. Eu descobri naquela hora que a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu descobri naquela hora que eu não seria mais a mesma e nem seria mais de mim mesma. Acho que tudo na minha vida ia mudar. Tem uma mãe aqui na igreja hoje, que é uma mãe que já tem tataraneto, que é minha sogra, assentada ali. Tem 96 anos. E tem um legado. Eu digo a ela, dona Sula, eu fico olhando para a senhora, eu fico pensando em Abraão. Que vamos combinar que Deus lhe abençoou, viu? Deus lhe abençoou. Amém? Porque dona Sula, quando ela vai fazer uma festa na casa dela, minha gente, ela não precisa chamar ninguém, não. Só basta chamar a família. Não precisa chamar ninguém de fora. E enche. Porque é muita gente. Entendeu? E ela tem uma filha que é tão abençoada quanto ela, porque ela teve seis não foi, dona Sula? 5. Teve 6 filhos e a filha dela teve 9. Então, ela sabe bem o que é ser mãe, sabe o que é cuidar de filho, sabe o que é cuidar de neto, sabe o que é lutar. Olha ali, o filho dela querido, que ela tanto ama, o filho caçula, que é meu esposo. Né? Olha ali, ó. É muito amor ali. E ela sabe exatamente do que eu estou falando, né? A irmã Dulce também, eu não vou nem comentar a irmã Dulce, né? Pula essa parte, não vou comentar a irmã Dulce, que eu acho que ela, na festa dela, tinha mais gente da família, acho que lotou o clube. Né? Não vou nem falar da irmã Dulce, que ela está me ouvindo. Vem com o aparelho hoje. Ah, sim, isso. Muito bem. Então, essa é uma reflexão para a gente pensar, né? Como mães. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, os nossos desejos para os nossos filhos. E a gente fica muito, né? Se Carol tiver uma dor no dedo midinho, tem gente aqui que não dorme. Eu estou errada? Não é verdade? Você que é mãe, uma mãe mais novinha, né? De feia. É problema. É problema. É uma leoa mesmo. Então, eu encerro essa reflexão de hoje, né? Desejando a todas as mães que tenham muitos anos de vida, que sejam mães, que continuem sendo alegres e felizes. Eu costumo dizer a Deus que eu agradeço uma coisa. Sempre a Ele eu digo, Senhor, obrigado. Porque o Senhor me deu a oportunidade de eu ser mãe. Eu já sou avó. Então, quando eu olho para minha filha, que eu olho para o meu neto, eu não tenho nem palavras para agradecer. Muito bom. É muito bom. Valeu cada noite de sono, valeu cada coisa. Eu não me arrependo. Se tem uma coisa que eu não me arrependo é de ter sido mãe. E eu tenho certeza que cada um aqui também não se arrepende. Não é verdade? Que Deus nos abençoe.